Como eu estava a dizer, a nossa preocupação, e esta preocupação ressurgiu precisamente quando a Almunga esteve a acompanhar o processo eleitoral, a partir do princípio do ano passado começámos a acompanhar a situação a nível de municípios do interior. O nosso primeiro trabalho foi a nível do município do Quembambo, onde tivemos a primeira percepção sobre o ambiente político que se vivia naquele município e sobre o seu historial. Mas depois a situação ficou para nós muito mais séria quando tomámos contato com o contexto do Bocoio, inicialmente as ações que ocorreram a nível da balança, da população da balança no Cobal do Lumbo, em 26 de maio, e depois começámos a tentar ver a questão do historial, etc. E obviamente que demos conta que é necessário que uma das questões que temos que trabalhar, que acho que tivemos a trabalhar muito pouco, onde abrandámos o nosso trabalho como sociedade civil e como sociedade em geral, tem a ver com a questão da paz. Acho que desmerecemos um pouco com a questão dos acordos, com a questão do cessar-fogo, enfim, mas que realmente o fundamental não foi feito. Tem a ver com as nossas consciências, com as nossas mentes, com os nossos comportamentos, com as nossas formas de estar. E é na base dessa grande preocupação que temos estado juntos com outras instituições a nível nacional e com outras individualidades e formulamos o convite ao reverendo António Zinga para vir estar connosco, não propriamente para acompanhar a questão do Bocoio, a questão de Benguela, mas para, a partir daqui, começarmos novamente a delinear estratégias para Angola, para o nosso processo de construção democrática, de construção da nação, abordarmos um pouco a situação, que obviamente que com a vinda dele cá, iria ter mais informações concretas de como as coisas estão-se a passar no terreno. Por isso, a realização deste debate enquadra-se um pouco neste programa. Tivemos alguns encontros também, portanto, durante a sua visita, e uma das coisas, portanto, é partilhar com vocês, discutir com vocês, não tanto o que está acontecendo no Bocoio, mas um pouco a questão de porquê que é prioritário neste momento falarmos de paz, e porque é que é prioritário os cidadãos neste momento trabalharem numa agenda de paz, o que é que se passa, etc. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso convidado, agradecer desde já a sua vinda. Boas tardes. Nós somos africanos. Em África nunca se começa uma conversa sem se saudar primeiro. Eu gosto de viver aquela realidade que aprendi, que para nós a saudação é sinal de dizer que cá estou. É isso que aprendi, não inventei. Por isso, boa tarde de novo. Boa tarde. Porque quando eu vi debate, significa que todos terão direito à palavra. E todos vão participar. Construção da paz é o tema que nos foi proposto para o debate esta tarde. E eu acho que é oportuno, porque o país, como já indicamos noutros fóruns, está a passar por um momento de mudanças, que em princípio que o país precisa de um certo tempo é a transformação. 40 anos, 40 e tal anos de independência, continuamos a caminhar nessa via e nesse caminho de passar por uma transformação. Vou começar por me lembrar daquilo que em 2002, quando chegamos no momento em que se assinava ou se formalizava o memorando de Luanda, todos nós dissemos que o país estava a entrar em paz. E eu fazia parte da equipa que liderava o Comitê Intereclesial para a Paz. Um comitê que surgiu no momento crítico. Em 1999, se não me engano, 98, o Papa João Paulo II fez um apelo às igrejas no mundo, em especial à Igreja Católica Romana, de celebrar o início do século
2000, o que se chamava o Jubileu da Paz. E dos diferentes países onde nós tivemos discussões acerca do assunto, Angola tomou um marco interessante, porque em Angola, numa reunião sobre direitos humanos, o assunto nos foi colocado, e aí a pergunta veio. Sabem que em 99 o país estava numa situação crítica, né? Do ponto de vista do conflito armado. Como é que vamos celebrar o jubileu enquanto não sabemos onde está o meu próximo? Muitos deles em situações muito críticas. Essa pergunta é colocada por um participante na reunião dos dirigentes obrigou-nos a repensar. E foi aí que surgiu o pensamento muito sério de se criar o Comitê Intereclesial para a Paz, que vai sair com aquilo que quer utilizar como ponto de partida no debate. Nós dissemos o jubileu, do ponto de vista cristão, especialmente bíblico. Não uma simples celebração de comer bolas, né? De partilhar bolas. O jubileu verdadeiro é aquele que começa por reconhecer o estado em que nos encontramos. Eu e o meu próximo, eu na minha família, os filhos comigo. Em que estado estamos? E do ponto de vista bíblico, diz, voltamos onde começamos. E até a Bíblia vai longe. Se você se lembrar que recebeu um espaço de terra que pertencia ao outro, investiu e desenvolveu, melhor devolver primeiro a ele, que cada um volta onde começou a vida. E vai longe ainda a dizer, faça a justiça. Então daí acordamos que teremos que trabalhar junto, porque a transformação finalmente não significa do ponto de vista teológico um simples calar, uma simples paragem. É muito mais do que isso. É desse debate que vai continuar e forçou-nos a definir a paz como aquela experiência comum de viver junto em harmonia. Parto desse princípio para falar da construção da paz. Essa paz que não é experiência comum, eu insisto na palavra comum, que os dirigentes das igrejas, e aqui estou a falar, o COEPA foi um instrumento criado pelas igrejas da SEAST, pela Igreja Católica, as igrejas do SICA e as igrejas da Aliança Evangélica, especialmente as igrejas históricas deste país. Então, se paz é a experiência comum daqueles que vivem juntos em harmonia, quais são as implicações? Finalmente, eu não posso pretender estar em paz quando o meu próximo aqui não está em paz. O que significa que o que eu chamo paz deve ser chamado por ele também paz. Mas se paz é que eu tenho, e até como adquirir, não importa. Mesmo se ao adquirir, você é o meu próximo agora. Embora quando estou em Luanda, não você. Ele pouco importa. Mas a paz no sentido a que me refiro aqui, como experiência comum, é algo que partilhamos na sua profundidade. É a partir daí que gostaria de dizer que a construção de paz, da paz em qualquer situação, envolve reconhecimento das realidades em que os que querem construir a paz estão. Se a realidade é de injustiça, a construção da paz tem exigências
que poderão ser diferentes da realidade em que as pessoas vivem na base da justiça. Se as realidades é de alguns com tudo e outros sem, então, quer dizer, sem nada, a construção da paz, a sua exigência é de tudo fazer para que todos tenham o que faz deles humanos. E posso continuar a lista, né? Mas no nosso caso, porque estamos a falar da paz em Angola, não estamos a falar da construção da paz noutro país do mundo. No nosso caso, a construção da paz obriga-nos de olhar na nossa histórica marcha como um povo. E isso me leva a um outro ponto que queria salientar. Geralmente, e há quem disse no passado, que os africanos não tinham história, só começaram a ter história quando os europeus cá chegaram, criaram aquilo que eles queriam ter, e só assim que a nossa história começou. Felizmente, muito antes também do meu nascimento, houve já quem desafiou esse princípio. E descobri, ao longo da minha vida, que finalmente nós também temos histórias. E a história do africano não começa apenas, por exemplo, no nosso caso, do dia que Diogo Cao chegou em Agosto e colocou até coisa escrita para dizer que aqui cheguei, e de acordo com a regra naquele tempo, em qualquer ponto onde ele pisar, tinha a ordem do rei do seu país, aquele espaço, aquele pedaço de terra torna-se propriedade do seu rei. Não, finalmente havia gente. E onde há seres humanos, há história. O que implica que falar da paz, por exemplo, no nosso caso, nós não devemos apenas olhar no dia 11 de novembro, que é considerado como o dia do novo ponto de partida, né? Mas tem que olhar o que aconteceu antes e de lá até aqui onde estamos. E depois de 2002, como eu disse, que o COEPA chegou a essa definição que eu gosto de utilizar. Por acaso vou lembrar que uma vez falando nas Nações Unidas numa conferência em Nova York, quando apresentei essa nossa abordagem do conceito de paz, muitos ficaram surpreendidos porque não sabiam que nós angolanos conhecidos por eles naquele tempo como gente que só passa todo o tempo a lutar, tínhamos uma ideia do que deve ser a paz. O que então vamos chamar construção da paz em Angola? Em poucas palavras direi, para vos dar mais tempo de falar, que não se pode construir a paz sem que se saiba quem somos nós. Temos que saber quem somos. E esse quem somos nos obriga a olhar não apenas de onde estamos, mas de onde viemos para chegarmos onde estamos. Quer dizer, a nossa caminhada, seja ela junta, e ao andar juntos, nessa caminhada, precisamos de reconhecer o que vivemos, o que sofremos, o que fizemos uns aos outros, seja para o bem comum, bem como para, por exemplo, o meu bem pessoal. E a paz não vai ser paz enquanto não for resultado desta reflexão, que implica reconhecimento daquilo que foi bom e daquilo que foi mal. Reconhecendo aquilo que foi bom e aquilo que foi mal, vai implicar que saibamos dizer minha culpa.
Eu tenho a certeza que cada um de nós passamos na nossa infância, chegarmos onde estamos, vai se lembrar do dia que, não estou a falar na rua, mas mesmo em casa, né? Com o irmão, com a irmã, uma briga. E aquele que se sente seriamente ofendido ou ofendida e querendo a todo custo ripostar, vai fazer tudo. Agora que estou a falar, está a me ver um caso que eu vi na rua. Estava a conduzir, em Luanda. E chego num ponto, alguém me mandou parar para me cumprimentar, cumprimentamos, depois de eu avançar, jovens, crianças, ao lado esquerdo naquela rua, um palanque, quem conhece Luanda vai entender. Estavam a lutar. E o miúdo sentiu-se ofendido, lesado, porque ele sozinho com o outro grupo e todos a apoiar aquele outro com que ele estava. E ele quis fazer tudo para mostrar que ele também é alguma coisa. E eu parei o carro. Vi que era impossível esse miúdo fazer o que está a tentar fazer. E chamei, miúdo, pode vir a mim, olhou para mim assim. E na minha cultura, um miúdo, parece que de 7 anos, que fizeram ver assim, mas eu estava a entender que o homem estava ultrapassado. O miúdo estava completamente ultrapassado. Tive mesmo que sair do carro para ir, não conheço as crianças, nem os pais conheço, nem na rua mesmo, para ir tentar lhe pegar, ele não quis saber de nada. Estava tão aflito. Até que alguém que ele conhece saiu, viu, perguntou-me se houve acidente. E disse, não é acidente, eles estavam a lutar entre eles e eu quis ajudar. Esse homem, como o miúdo conhece, parece, tentou vir e tiramos da confusão. O que estou a querer dizer? Se não fosse a intervenção desse homem, certamente que indo, porque com o carro separaram-se dos dois lados, não é? E posso dizer que agora está calmo. Aquele senhor leva o miúdo, não sei onde, e a situação espero que mudou. Estou a querer dizer, calmar não é necessariamente ter paz, sem olhar nas causas. E olhando nas causas, as partes envolvidas devem chegar ao ponto de aceitar o entendimento do conflito, das causas do conflito e do conflito em si. Só depois disto que se pode acordar a uma solução. E uma vez o entendimento é comum e a solução proposta, seja por um lado ou talvez por um intermediário, como aconteceu nesse caso desses jovens, certamente poderá dar resultado. Construção da paz, esse é o primeiro ponto. Mas esse ponto vai exigir uma coisa. Se eu não reconhecer o outro com que estou em conflito como sendo algo, e gostei ontem, alguém estava a dizer, as pessoas com que falamos, reconhecer o outro é o ponto de partida para uma convivência. E quando continuamos a falar, esta pessoa foi mais à frente, mais adiante, a dizer, quando a gente reconhece o outro, é saber que estou a reconhecer a riqueza. Eu disse, como é que você quer dizer isso? Ela disse, olha, a grande riqueza de viver juntos só se descobre quando vê no outro aquilo que você não tem. Eu sei, então estamos a avançar bem, minha senhora. O que eu quero dizer? A construção da paz exige que por aquilo que fazemos, sejamos capazes de afirmar a identidade do outro, as suas opções. Essa senhora falou muito mais, seja postura física, não é? Ele falou, por exemplo, de cor, da pele, falou
de altura, um é alto, o outro é cambuta, desculpa lá a expressão. Mas não olhar nele por ser cambuta como alguma coisa com que você pode brincar. É tratá-lo com o respeito que você merece. E aí volto na minha Bíblia. Bom, desculpa lá, ser um reverendo, então vou aproveitar para falar da minha fé. Jesus Cristo diz, e eu gosto dessas regras de ouro dele, que ele nos ensinou. O que é bom para ti deve ser bom para o outro. O que é mal para o outro, você também deve se sentir mal. Mas é a todo momento que pensamos que o que é bom é aquilo que eu estou a beneficiar, se isto não está a beneficiar o outro, não fica, não vais conseguir construir a participar na construção da paz, nem construir a paz. E a paz não vai ser paz. Volto à definição que o Coelho me ensinou. Paz é experiência comum de gente que vive junto em harmonia. Nós, depois daquela definição, e até hoje continuamos a pensar e a crer, temos ainda trabalho a fazer. Temos ainda trabalho a fazer na nossa Angola. Porque a luta de libertação contra o colonialismo travou-se de todas as formas e, infelizmente, não nos deixou em paz, mesmo quando proclamamos a independência. Eu estava a ler um livro que gostei da expressão que aquele britânico escreveu, ele que escreveu o livro, um jornalista. Ele diz que os portugueses não entregaram a independência aos angolanos. E ele descreveu como o governador, o último governador-geral, saiu de Angola. Eu estou a crer no discurso dele, naquilo que o jornalista escreveu. Ele disse que ele fez o discurso de despedida, fizeram terceira bandeira, e quando ele estava a dizer, viva Portugal, e o jornalista escreveu que nem sequer os guardas de costa deles conseguiram dizer viva. Quer dizer, aqueles que estavam com ele. Depois só recebeu a bandeira, colocou aqui e foi para o banco. E o jornalista no seu livro está a dizer, nenhum angolano estava presente, estava lá com gente dele e nem sequer a sua autoridade de governador recebeu a resposta daqueles que ele próprio estava a dirigir. Já podem imaginar como é que nós tornamos-nos independentes. Infelizmente, não foi possível nós mesmos fazer muito mais melhor do que aquilo que o governador viveu custar. O meu último ponto é que, desde então, a missão e a obrigação que temos é de construir a paz. E essa construção da paz exige que redefinimos o que somos e o que queremos ser. E o que somos fruto de um passado que não foi sempre nossa própria criação. Em muitos casos, é um passado que resultou da criação de outros. E o pouco que tentamos fazer, nem sempre. Porque uma das razões, do meu entender, nem sempre reconhecemos o outro ou a outra como ele. Tratamos o outro e a outra como nós, como eu, Toniazinho. Quero e penso. Por isso a construção da paz deve incluir o reconhecimento do outro, deve também incluir a ação que permite que a minha identidade e a identidade do outro ou da outra tenham o mesmo respeito. E quando falo da identidade, estou a falar da maneira de viver, da maneira de falar. Talvez vou terminar com um exemplo de setembro de 75. Eu era na altura o secretário, sou da Igreja Batista, e na Igreja Batista nós não temos tido bispos, não sei o quê. O secretário-geral é, em princípio, a pessoa que dirige.
Eu era jovem, então fui em Kinshasa. Me disseram que há uma delegação que está aí à procura de falar com dirigentes de igrejas de Angola. Me levaram no Hotel Intercontinental pela primeira vez na minha vida que entrei num lugar daquele. O luxo só meteu-me medo. E quando começamos a falar, disseram-me que os conflitos em Angola são conflitos por causa de dois elementos essenciais. Os três movimentos são movimentos constituídos por angolanos de grupos etnolinguísticos. E me contam as coisas como eles me. E o pior, senhor reverendo, é que esses três grupos são também apoiados por três igrejas protestantes. E aí começaram a me perguntar, onde é que estão a me levar? Depois me dizem, a FENELA apoiado pelas igrejas batistas. O MPLA apoiado pela igreja metodista. E a UNITA apoiada pelas igrejas, hoje que chamamos congregacional. Não? Na altura era Conselho de Igrejas Evangélicas de Angola Central. E eu vou ser franco convosco, né? Até aquele momento tinha um conhecimento um pouco limitado da vida em Angola, porque eu cresci lá fora como refugiado. Os meus pais que eram refugiados, que entrei no jogo. Mas, depois naquela discussão, eu perguntei, o que então os que querem? Ah, porque vocês, igrejas, devem mudar as vossas posições. Eu disse, não falem assim, porque poderá ser um problema sério. Entramos numa conversa muito franca e aceitaram as posições que nós tentamos apresentar a eles. São personalidades importantes do mundo ecumênico internacional. Mas já aprendi essa coisa, de continuarmos a sempre pensar que quando é desta força política, atrás estou a olhar esses elementos. A identidade etnolinguística, que vou colocar, que os portugueses chamaram tribo. Eu não chamo o povo vimbundo de tribo. É uma nação que é espalhada por aí nesse país. Não chamo o povo que come tribo. É uma nação que existia antes do colonialismo. Não chamo o povo Mbundo tribo porque são, aliás, sem termo de Estado, eram dois Estados, não? Ndongo e Matamba. De maneira que esses são alguns dos problemas que até aqui não gerimos bem ao criar a nova identidade. E os resultados manifestam de várias maneiras. O que estou a dizer, já tenho dito isso. Espero que ninguém vai se sentir estranho. De maneira que para nós construirmos a paz, precisamos de reconhecer as pessoas que somos. Os grupos, talvez as identidades que fazem de nós aquilo que somos. Há escolha, há liberdade, sim, senhor. Mas eu, como Mukongo, as minhas escolhas, o gozo da minha liberdade parte a partir da identidade que os meus pais me legaram. E agora você querer pensar que eu devo atuar de uma maneira diferente, estaremos sempre em conflito. Se não me aceita como eu sou. O que é preciso é criarmos as condições de eu também te aceitar como és. Não é? E como a história nos força a vivermos juntos, temos que fazer tudo para aproximar, relacionar e, na medida do possível, criar nova visão para que a nossa nova identidade não elimine aquelas identidades que fizeram de nós o que somos. E a construção da paz verdadeira, sustentável, exige que não seja apenas criar instituições políticas. Infelizmente, esse é um dos problemas que nós passamos. Desde 91, eu já dizia isso, me lembro, depois de Vicesse, estava na Holanda, naquela semana, 31 de maio, de Vicesse,
E a semana a seguir estava uma conferência organizada em Holanda. Aliás, o vice-ministro de Relações Exteriores do governo, naquele tempo, veio naquela conferência para falar do que aconteceu em Nicesa. E eu estava lá. O debate foi exatamente nesse sentido. Que não basta ter um governo de transição para dizer que estamos reconciliados. É preciso um trabalho sério no meio dos angolanos. Infelizmente, passamos por aquilo que passamos. Veio do Saca, foi a mesma coisa. Conseguimos tentar colocar a ideia. Eu me lembro bem, se o Mestre Bem estivesse vivo hoje, teríamos uma análise um pouco mais aprofundada. Não basta termos um governo de transição. É preciso que todo o angolano seja envolvido na construção da paz. Quer dizer, afirmar aquilo que somos. E juntos criar a identidade que fará de nós todos um. E é na base disto que podemos criar qualquer estrutura política e econômica respondendo àquilo que o ser humano, chamado angolano, quer e deve ser. Nós dissemos que foi bom. E eu agradeço meu velho e amigo Patrício Patrocínio, né? Por ter facilitado mais uma vez esse contato, que nos faz lembrar que o trabalho finalmente não parou. E eu não sei se vou dizer que tem sido feito como deve ser. Mais uma oportunidade que o nosso Deus nos dá. Para mim, é a oportunidade que Deus nos dá, embora muitos a sofrer, mas a todo momento de crise é momento de se rever as coisas. É momento de procurar outras maneiras de melhorar o que deve ser. Aliás, de transformar. Não apenas melhorar. Porque senão a transformação, o melhoramento também não vai dar resultado. Paz deve ser experiência comum daqueles que vivem juntos em harmonia. A paz para mim, Tony Azinga, deve ser paz para o José Patrocínio, como para todos aqueles com que partilhamos esse espaço. Alguém, um velho hoje, me deu uma definição muito linda da pátria. Se nós todos acordamos que Angola é a nossa pátria, não só porque nascemos em Angola, porque esse é um outro problema, né? Todos podemos dizer que sou angolano, a Angola é a minha pátria porque nasci em Angola. Mas se Angola não é aquilo que o velho hoje me disse, a pátria é a casa. E numa casa, se há gente que é considerada como verdadeiramente nesta casa, e há outras, não, vão conseguir estar em paz? E? Não. Eu tomo sempre o exemplo da minha vida. Eu não tinha, na minha infância, não gostava de lutar. O irmão que veio atrás de mim é que gostava de lutar. E muitas vezes meus colegas da mesma idade brincavam, né? E quem ia lutar para mim é ele. Basta dizer que o teu irmão apanhou uma chapada, ele vai fazer tudo para responder. E quando responde, foge, porque era pequeno. E depois ele vai te dizer, quando te bate, você bateu meu irmão. Agora, dentro da casa onde estávamos, como ele era aquilo que era, muitas vezes os pais não gostavam daquela atitude. Muitas vezes, quando não está sendo bem acomodado por causa dos seus comportamentos, ele sempre dizia, você só gosta do vosso filho, não gostam de mim. Considerava-se como alguém que não faz parte da casa. Eu não sei se estou a comunicar alguma coisa. Os pais não batiam, mas eles tinham uma regra muito difícil. Se a mãe te bater,
não vale a pena ir dizer ao pai, porque ele também vai dar dele. Se a mãe te castigar, quando vai dizer ao pai, a mãe me castigou, ele também castiga. Então era difícil para nós fazer alguma coisa e pretender que o outro vai me defender. E ele então vai sempre dizer, só gosta do vosso filho. Como eu não estava, andar, me encontrar na rua era difícil, então ele pensava que os pais estavam me fazendo favor, porque não sabia que eu submetia-me ao pai melhor do que ele que gostava de andar. Estou a querer dizer, a casa é comum, é de todos, quando nós todos vivemos da melhor maneira possível, tratamos-nos da melhor maneira possível e todos sentem-se fazer parte da casa. É isso que estou a querer dizer. Mas, com as vossas intervenções, eu sei que cada um de nós aqui tem ideias da paz, ideias de como construirmos a paz e de ideias de como vivermos nesta casa chamada Angola e sermos todos patriotas. Obrigado. Para a nossa conversa, então vamos ter o nosso espaço de diálogo, de questionamentos, de perguntas, de sugestões. Gostávamos muito também de receber contribuições, como nós em Angola, como nós, cada um de nós, poderia e pode realmente contribuir para a construção da paz, não é? Tomando em conta a questão de que, no fim de contas, tem a ver com experiência comum, de viver juntos em harmonia. Como podemos criar esta harmonia, como podemos estar juntos, como podemos participar, portanto, porque realmente a questão da paz exige a participação, não pode ser uma paz de uma pessoa, não é porque apenas eu decido e digo que a partir de agora estamos em paz, que isto realmente é em paz. A paz constrói-se coletivamente. Então, além das perguntas, etc., se houver sugestões, seria muito importante também para nós. Passo a palavra para a plateia. Aqui algumas sugestões, também tenho aqui alguns questionamentos. A princípio, eu gostaria de agradecer a apresentação do nosso reverendo. Também agradecer mais uma vez ao Munga pelo facto de ter criado mais esse espaço de debate. Mas eu devo dizer aqui algumas questões relativamente à construção da paz, que é o tema que está sendo aqui referenciado. E a minha questão, em termos de contribuições, é que a construção da paz passa necessariamente na criação de oportunidade para a juventude. Mais do que os discursos que vão sendo apresentados, diálogos e encontros em Badolite e tantos outros que não surtiram efeitos, e tantos outros hoje com grande reflexo na desgraça desse povo, a minha contribuição é seriamente ou certamente para a própria juventude. O que é que acontece em termos de contribuição ao nível da juventude? A construção da paz passa necessariamente na criação de oportunidade da juventude. Por quê? Porque a juventude, primeiro, é a maioria deste país, segundo, é o dito chamado força motriz, e essa juventude está a deixar de ser força motriz, ou deixou de ser força motriz porque ela está tirando a sua sorte. E devo dizer que os mais velhos já não são fatores de mudança, são fatores de experiência. Os jovens que são fatores de mudança. E nessa altura, se olharmos o nosso figurino, sobretudo da Assembleia Nacional, do Executivo, nos partidos políticos, está cheio de mais velhos, por amor de Deus. Esse país está correndo o risco de extinguir-se. Por uma questão muito simples, porque hoje a juventude não tem competência técnica para exercer um cargo político, tendo em conta que os mais velhos pisaram a juventude. Não podemos aceitar velhos que não transferem competência técnica para essa juventude. Olham pela França, que está como presidente da República, tem 39 anos de idade. Meus amigos, não vamos brincar com esse país.
Por outro lado, também, olham pelo nosso percurso histórico. O reverendo disse muito bem, o presidente João Lourenço, que foi efetivamente apresentado publicamente e também legalizado pelo Tribunal Constitucional, antes que, ou seja, quando teve 29 anos de idade, que era governador da província de Mochico. E vocês sabem disso. E o presidente dos Santos atingiu o poder com 37 anos de idade. Meus amigos, quantos mais velhos que têm 70 anos, 60, 80 que estão na Assembleia Nacional? São muitos. Vocês querem enterrar esse país. Número 1. Número 2, em termos de contribuição, é melhor transferir a competência para a juventude. Porque essa juventude, nós já somos ainda mais velhos pela idade em que Vossa Excelência foram tomando poderes, cargos. Acho que o reverendo chegou ainda mais miúdo, né, nesta posição, como prelado, né? Daí que estou a dizer que os jovens são prioridades. Por outro lado, também, uma das construções da própria paz é, efetivamente, criar qualidade de vida para essa sociedade. Não há moral que resiste quando a fome aperta, meus amigos. Não vamos aqui nos mentir. Se vocês querem paz nesse país, criam condições para essa sociedade. A pessoa humana tem que comer, tem que ter uma casa, tem que ter um carro, uma motorizada, senão viram animais. E quando se transformam em animais, ficam ferozes e fazem guerra mesmo. E essas confusões que vocês estão a ver ali, se é na Capupa, se é no Bocoio, os partidos políticos estão a se aproveitar da desgraça desses homens, da fome, a serem instrumentalizados para efetivamente fazerem confusão. Porque alguém que está bem não faz essas confusões, não faz. Dão comida nessas pessoas. Comida, estou a falar de forma geral, de condições de base das populações. Para terminar, alguma recomendação para as igrejas. Muitas das igrejas influenciaram por essa desgraça desse país continuasse até hoje. Muitas dessas igrejas. E o reverendo disse muito bem, quando dizia que algumas igrejas foram alimentando forças políticas, enfim, no passado. E eu até que ainda continua com bajulações de alguns bispos, padres, pastores, levarem o povo de Deus no buraco. E, por outro lado também, Jesus Cristo dizia muito bem, essa vossa adoração que vocês fazem nessas livros, nessas igrejas, já não vale para Deus. Não vale. Com todo o respeito que tenho com todas as igrejas, não vale. Não vale porque quem invalidou não é só eu, Jesus Cristo. Quando dizia, ó Pai, lhes perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi Jesus Cristo. Eu tenho dito, muito obrigado. Por ler aqui uma passagem mesmo do reverendo, quando o jornal é a Nova Gazeta, quando se fez uma questão relativamente à avaliação do novo executivo. E o reverendo diz aqui, temos condições e gente que poderá influenciar a agenda do presidente de modo a termos um processo transformador da vida e da pátria. Uma sociedade civil, autónoma, em que os membros não vendem as consciências em troca de migalhas. Relativamente a esse jornal, e são palavras do reverendo. Mesmo nesta senda, a primeira questão que se segue é que atitude, não é? Qual é a atitude de alguns políticos e fazedores de opinião, e sacerdotes também, que têm tido argumento controverso relativamente à construção da paz? Que avaliação o reverendo faz relativamente a essas personalidades? Fazendo já um enquadramento com essas consciências que o reverendo acabou de dizer. A segunda questão posso?
qual é a situação da construção da paz em Angola? Em que ponto nós nos encontramos relativamente à construção da paz em Angola? A outra questão é saber que temos novo presidente, que é o senhor João Lourenço, e qual é a perspectiva que o reverendo faz desta personalidade para a construção da paz? A outra, gostaria que o reverendo falasse um pouquinho sobre o impacto da corrupção em Angola no processo da construção da paz. Que impacto da corrupção em Angola no processo da construção da paz em Angola. E por fim, tenho aqui uma questão. A quando do pronunciamento do referendo falou muito sobre o reconhecimento do outro. Eu gostaria que o referendo nos desse a entender de facto este reconhecimento do outro, porque nós sabemos perfeitamente a situação em que Angola passou, passa e provavelmente passará, porque a questão política é o centro da desgraça dos angolanos. Nós sabemos perfeitamente que houve duas forças. Quando digo duas forças, estamos a referir o MPLA e a UNITA, chegaram a ponto de divergirem do ponto de vista de interesses, desembocou-se em conflitos armados e, neste caso, independentemente de estarmos a viver esta chamada paz relativa, mas é necessário também compreendermos as sequelas que este processo de guerra ainda acarreta nas nossas mentalidades. E gostaria mesmo que o reverendo desse assim entender de facto esse reconhecimento do outro, em que consiste de facto, se no fundo o processo aqui é a luta patricídia, ou seja, a guerra patricídia. Muito obrigado. Reverendo, parabéns pela sua explanação. Muito obrigada. Eu tenho uma questão. Como construir a paz e contribuir para a mesma, uma vez que temos como motor principal a globalização e na qual temos uma sociedade imediatista que pensa primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, só depois os outros. Esta é a minha questão. Obrigada. Vamos tentar ajudar, como o senhor fez muitas perguntas, já temos aqui muitas perguntas. Eu concordo contigo que a juventude torna-se fator em qualquer sociedade, fator importante de mudança. Aliás, continuo a acreditar que um dos elementos base, ou uma das explicações que eu encontro, o jovem, a camada juvenil, tem a sua vista, a sua mente fixada para onde vai. Enquanto que eu, como, infelizmente, estou me tornando velho, olho muito mais de onde vim para estar onde estou. Eu não entendia isso antes. Quando os velhos levantam reuniões, especialmente da igreja, que eu estou a dirigir, fui jovem, muito jovem demais quando fui chamado a ser pastor. E os velhos sempre vão dar exemplo. Cuidado nisto, porque no tempo tal, aconteceu aquilo. E há um velho que hoje, naquele tempo eu lamentava, hoje lamento por um outro lado. Cada vez que me vê, nós já aprendemos na nossa infância, não podes fazer assim a um velho. Não pode cumprimentar um velho assim. Tem que ir dar a mão. E esse velho, a todo momento que me vê, senta aí, filho. Tem uma coisa para ir. E começa a me contar as histórias do passado quando eu estou apressado para ir fazer uma coisa.
hoje vejo como é que a gente tem razão. Tem razão que o velho é fator de experiência, que o jovem é fator de mudança ou transformação. Mas cuidado, o futuro não existe sem o presente. Dificilmente você vai construir um futuro bom e melhor sem entender bem o presente. Aqui também falo da minha própria experiência. O entendimento que tenho hoje do nosso presente devo ao passado que os velhos me contaram. E, por causa desse passado, uma vez a combinação é bem feita, o futuro vai ser melhor. Muito melhor aí. E a transformação torna-se sustentável. Agora, eu não vou agora comentar quantos velhos estão no parlamento, não sei o quê. Sabe o que é? Porque o sistema que temos não me permite fazer um comentário melhor. Apenas vou dizer, por um lado concordo, mas também quero um parlamento só de jovens, vão lamentar depois. Porque aquelas experiências de ontem que criaram o presente necessitam os jovens. Sim, estive na conferência da minha igreja há pouco tempo e cada vez que levantei para falar, mais velho, escreve. Eu estou a vos falar com a vida, a voz viva, e você quer que eu escreva no papel. E nem sei se vão conseguir ler todos. Mas concordo e entendo uma parte daquilo que disseste. Agora, a venda da consciência. Aquela coisa, eu vou dizer o seguinte, isso, felizmente, não são apenas os velhos que vendem a consciência, aliás, muito mais os jovens. Porque nós, sabe o que é? Tenho visto isto. Há um certo tempo, pensa-se que o a palavra que me veio em francês, evoluer, e os europeus dizem o civilizado, é aquele que anda de fato, de gravata, apesar do calor de Luanda, não é? E nós quando andávamos, porque eu voltei do Zaire, na altura não era, deixou de ser como, e no Zaire era, a vestir assim era um modelo, né? E então, o civilizado é por aquilo que veste, é pelo marco do carro com que anda, isso tudo. E no fim do dia, como quando não pode conseguir essas coisas por via normal, vai conseguir por via distorcida. E o resultado é esse que se chama venda de consciência. Na Bíblia, aquele senhor voltou da caça e não matou naquele dia. Mas o irmão dele era, e o mais novo, era um bom cozinheiro. Fez uma panela muito boa, não sei se de couve ou de quizaca, porque ele era jardineiro, produzia. E ele vai lhe dizer, dá-me de comer, meu irmão. Finalmente a casa estava dividida, porque cada um cozinhava. Essa é a minha interpretação. E ele vendeu a sua, porque o jovem disse, bom, está bem, vou te dar de comer, mas você tem que me dar, passar para mim o teu direito do mais velho. Quem lê a Bíblia está se lembrando a que estou a me referir, né? Exatamente. Bem, se não lê, vai fazer pesquisa, pelo menos esse será um bom exercício. E o mais velho diz, está bem, não me importa, o que importa é a barriga agora receber. E quando chegou o momento da bênção do pai, o jogo tocou para o jovem. Na minha infância, os velhos sempre nos diziam o seguinte, filho, nunca rouba para a barriga. Se roubar para a barriga hoje, amanhã vai roubar, no dia seguinte vai roubar e vai se tornar gatuno. Quer dizer, a venda da consciência, você pode pensar que é só agora, vou fazer apenas para ter aquilo que eu preciso. Saiba que daí já está a contribuir na destruição da sociedade. E a paz não vai ser paz.
Esse é um outro elemento importante para a construção da paz. Precisamos todos de nos mobilizar e de aceitar. Prefiro dormir com barriga vazia do que receber de forma não normal e amanhã vou de novo fazê-lo e no fim do dia perco toda a minha consciência e toda a capacidade de dizer não. De maneira que a construção da paz exige mesmo que sejamos prontos de certos sacrifícios que são indispensáveis. Agora, qual é a perspectiva que eu tenho acerca da corrupção? Também já me pronunciei várias vezes. A corrupção é corrupção. A corrupção é corrupção. Venha de onde vier e venha como vier. Não garante um bom futuro e não vai criar a paz. De maneira nenhuma. Aí, desculpa, não estou a pregar, estou apenas a utilizar os conhecimentos que eu tenho. Está a ver aquele senhor chamado José, na Bíblia de novo, queriam lhe matar. Os seus próprios irmãos. Porque era jovem, é o penúltimo do pai deles, e sempre a vir com histórias e teorias que considerava que ele colocava numa posição de um sabedor, enquanto que era o mais pequeno. E um dia desse o pai lhe manda para ir ver os irmãos que foram lá a tomar conta das vacas e não sei o quê. E depois a história vai até ele ser vendido e ser levado num país como escravo, e de lá vai ser entregue à casa do rei. Aconteceu o que aconteceu por ter recusado de dormir com a mulher do rei e foi parar na prisão. Há momentos que pagamos preços porque recusei de submeter a minha consciência a uma prática que não é normal. E é uma situação difícil. Mas se é para a dignidade da minha vida e da minha pessoa, pode ter a certeza, é a dignidade do povo para o qual você está associado. E aí as pessoas vão dizendo, essa aqui temos confiança. Hoje, por que muitas vezes não temos confiança entre nós mesmos? Por causa desses erros. A venda de consciência não importa em que sociedade, o resultado é o mesmo. Vender consciência é submeter-se, deixando a tua dignidade sujada. Materialmente está bem, mas do ponto de vista da dignidade humana, não. E não vale a pena pensar que ninguém sabe, porque recebeu isso num quarto. Porque dias, cedo ou tarde, vai se revelar. Cedo ou tarde vai se revelar. E não vamos construir Angola com a corrupção. E esse é o grande desafio que temos hoje. E espero que a promessa feita, já disse isso, você está a ler o artigo, a promessa feita seja cumprida. Garanto-vos, se for cumprida, a Angola vai passar por uma etapa diferente. E se não for cumprida, vamos passar numa etapa ou pior daquela que temos hoje, e o que será difícil. Infelizmente, não só para uns, mas será para nós todos. Por isso, a pergunta que o jovem está a fazer, se entende bem, é querer saber que impacto isso vai ter na construção da paz. Eu repito, José, na Bíblia, mas tem gente hoje que vive como aquela experiência de José, que disseram não e tem dito não. Quando sabe que esse é o bem, e é esta forma de conseguir o bem para todos, e conseguir dizer não, mesmo quando lhe é oferecido um pacote. Eu não vou dar o nome da pessoa, que um saco de diamante foi posto na mesa do seu gabinete, ou alguém. Mas não me pressiona vos dar o nome.
saco de diamante, em 1984. Aqueles que são velhos, os jovens podem não saber. Você lembra o processo Kamanga? Naquele momento do processo Kamanga, um senhor lhe trouxeram um saco de diamante e colocaram na mesa dele. Senhor, você da maneira como é e tudo isso, esse diamante é teu. Só quero um carro. Naquele tempo que está com um carro Jeep Land Cruiser, era uma pessoa que todo mundo olhava bem. E esse senhor disse, não. Quando eu ouvi a história, ele veio falar comigo como pastor, né? Membro da minha igreja. A dizer-me, pastor, veja o que ia acontecer. E eu disse, fez bem. Aí, na família estão me condenando. Não, você fez bem. Ele está vivo. Nós não podemos acomodar e aceitar que a corrupção se torna regra em nenhum país do mundo onde a corrupção se tornou regra de vida e a vida é boa. A paz não é. Porque aquilo que eu vos disse, se eu estou em paz porque tenho meios, tenho casas, você não está a notar. Hoje as casas que construímos, ninguém está fora de ver a casa. Não é isso? Todos nós que nos tornamos grandes personalidades vivemos em casas completamente, o quintal completamente fechado. É por quê? Porque temos medo, e temos medo de quê? E sempre apontamos os dedos que os terroristas são aí, enquanto que os terroristas somos nós. Porque quem vive bem, quem vive e respeita o outro, não precisa se esconder. Eu até fico triste quando olho nesses carros com os vidros completamente tapados, que não devem mostrar a cara, mas diz que é o meu dirigente. Mas quem é o meu dirigente que anda de carro com vidro fechado? E não só fechado, mas escuros, não devo ver a cara. Ele me representa? Não. Essa é a minha posição. Porque eu não acho que seja a melhor maneira de vivermos, se realmente não temos nada a esconder. Mas não quero dizer que é preciso ir derrubar tudo hoje. Vamos trabalhando, criando uma consciência comum que resista ao mal da melhor maneira possível. Outra pergunta? Não, estou ainda a responder. Vai desculpar, papá. Estou a levar logo tempo, né? A globalização. Paz e globalização. Um dos problemas, e essa é a minha posição mesmo a nível do mundo, eu tenho dito isso. Talvez já me ouviram, não sei se em que rádio ou televisão eu disse isso. Não há nada que é global que não é local. Essa é a minha posição. Não vou mudar isso. Para eu considerar essa coisa como global, foi fabricado num sítio, é ou não é? Alguém teve a ideia, criou e depois tornou-se útil. Muitos o aceitaram, chegou até na minha terra. Eu até não sei onde é que fica a oficina que fez isso. Tornou-se global, não é? Mas é local. Quando essa minha coisa avariou, eu tive que procurar onde, eu tive que deixar num país onde comprei, na Suíça, para eles me reparar. Não há nada que é global que não é local. A colonização utilizou o princípio de civilização para dizer, para nós sermos civilizados, temos que ser como eles. E o que aconteceu? Invadiram, como dizia o bispo Desmond Tutu naquele tempo, agora é arcebispo, disseram-nos, fecham os olhos, vamos orar a Deus. Eles e nós fechamos os olhos. Quando abrimos, estão a nos dizer os olhos, depois de dizer amém, né? Estão a nos dizer que essa terra já não pertence a vocês, pertence ao fulano. Não, não é isso. Não é isso. Não se mete na lógica de globalização pelo princípio de pensar que o que vem de lá é que é global, o que está aqui não deve ser global. Não. A todo ser humano Deus colocou alguma coisa, em todo ser humano. Quando ele diz, fazemos o homem na nossa imagem, colocou em todo ser humano algo que é dele próprio. E todo ser humano tem capacidade. E é sabermos respeitar as capacidades de todo ser humano. Você não vê, andando nas ruas de Luanda, onde eu passo, ao vir com velocidade, o maluco, desculpa lá a expressão, o maluco está a vir, quer atravessar, ele não importa se você está a vir de que carro. E as pessoas vão pensar que perdeu a cabeça, né?
risco que ele toma que eu não consigo tomar. E eu me considero normal e considero ele não normal. Em todo ser humano. E a nossa situação nos países que chamamos de desenvolvimento é de sempre pensar que a nossa salvação vem de lá. Deus colocou em nós e aqui na nossa terra algo e nós temos que valorizar. Agora a paz, já coloquei o princípio. O princípio, sabermos utilizar bem aquilo que Deus nos deu. Hoje, criadoras temos em Angola. Hoje mesmo, não me falou, quando não te falei daquelas luzes que eu vi na venda na rua, perguntei, são feitas em Angola? Sim. Então, assim vou comprar. Em vez de eu comprar a luz, quase feito assim, veio da China, em Angola estão a fabricar já coisas que são muito melhores do que comprar aquilo que vem da China, que amanhã, quando a avaria, tem que voltar na China para a reparação. E não encorajamos. Eu aceito a globalização como maneira de partilha, mas o global que não me respeita, que respeita aquilo que está aqui, não vai ficar. Ok, ainda tem aqui umas questões que não foram respondidas. Como é que considera, em que ponto está, em que se encontra a construção de paz em Angola? Qual é a sua perspectiva em relação ao atual presidente sobre a construção de paz? E qual é a sua visão em relação a alguns posicionamentos de alguns políticos, fazedores de consciência e de igrejas em relação ao processo de construção de paz? Não, eu estou aqui fazendo em termos do presidente que acaba de assumir, não gostaria de precipitar a muitas declarações. Preciso lhe dar o tempo para se instalar. Porque as declarações durante a campanha eleitoral é uma coisa. E as declarações quando está no serviço é uma outra. A pequena experiência que eu tenho, em pouco tempo que trabalhei na vida até aqui. Quando estou a olhar na posição, tenho grandes ideias. Quando entra lá, começa a ver as restrições e outras coisas que ficam, você começa a ter dores de cabeça. E eu não quero lhe aumentar mais dores de cabeça. Apenas estou a pedir que cumpra com as promessas que fez. Tem 5 anos para isso. Que faça o melhor. Que seja possível cumprir aquilo. Quando ele disse, vou trabalhar com todos, eu estou contente. Quando ele disse que é para todo o povo que quer trabalhar, estou contente. E espero que essas coisas vão se tornar reais na vida dos angolanos, não é? O angolano que seja de um partido ou do outro, sejam capazes de ver nele alguém que está a trabalhar para todos os angolanos. Essa é a minha esperança. Aliás, não vou hesitar de dizer que é a minha oração ao meu Deus. Agora, eu esqueci um pouco esse ponto de sociedade civil e igrejas. Eu tenho me batido com uma pergunta na minha cabeça. Alguém me mandou uma vez, parece que há 2 anos ou 1 ano atrás, um e-mail onde colocava o que o reverendo pensa que diria Jesus e o Karl Marx se vierem hoje fisicamente. E perguntou, senhor, o que você quer que eu quero saber de mim? Não, responde. E eu lhe disse, se Jesus vier hoje, ele vai dizer aquilo que ele já disse. Mas tenho a fé que se Karl Marx vier hoje, vai dizer também aquilo que ele disse, se não mudou de opinião depois desse tempo todo. A razão fundamental para mim é que, quando Karl Marx diz a religião é ópio para o povo, se você pegar apenas essa frase, como muito fizemos durante décadas e batemos-nos de tudo, você não vai ser justo. Precisa saber quem era Karl Marx. Precisa saber a situação em que ele cresceu. As condições em que ele fez essa declaração. E há uma certa verdade. Muitas vezes nós, em nome de Deus, dissemos coisas que, talvez sem o saber, Deus não está mesmo conosco. Aquilo que chamam os falsos profetas. Estão na Bíblia. Aconteceram. Em 99, quando nos chamaram a nós falsos profetas da sociedade civil angolana,
E eu me lembro, já disse isso a outras pessoas. O camarada João Lourenço, na altura secretário-geral do partido, tivemos alguns debates face a face comigo. E num desses debates surgiu essa palavra que nos chamaram nas mídias públicas falsos profetas. Falamos disso. E expliquei o que nós entendíamos quando falávamos a paz deve ser experiência de todos os angolanos. E eu espero que aquela capacidade que ele teve, em 92 eu tive uma reunião com ele também, voltava de Moçambique, discutimos coisa séria. Isso logo depois do INCC e a crise das eleições de 91. Quer dizer, espero que ele mantenha aquela capacidade de falar com gente que sabe que tem uma opinião diferente. Hoje eu vou dizer isso publicamente porque são factos. Não estou a vos dizer coisa inventada. Tivemos conversas, ele sabendo que eu tenho uma posição um pouco diferente e ele a dar uma posição do partido. Se ele manter aquela capacidade, tenho certeza absoluta que não faltará de fazer alguma coisa. Mas se não manter, agora com essas promessas, eu vou pedir, continuará a pedir ao meu Deus que lhe ajude a fazer mais. Agora, para nós religiosos, também não me pertence julgar. O julgamento que você faz, a avaliação que vocês fazem, prefiro me manter lá, porque eu não vou estar aqui a criticar os meus próprios companheiros no ministério. Não acho que seja correto. Ok? Que cada um se deixe julgar por aquilo que acontece. Para mim, é claro. O que é de Deus só vai mal numa pessoa que não se comportou como Deus quer. Quando algo que é de Deus vai mal numa pessoa que está a tentar viver com o seu Deus da melhor maneira possível, alguma coisa está mal na sociedade. E é a nossa missão de dizer não. Porque o que é mal para você deve ser mal para mim. Esse é o Evangelho. O resto não são Evangelho. Não, acho que de alguma forma geral já. Ok, lá atrás, mano.